Oi, amigos do programa Resolve Síndico. Hoje estamos novamente aqui no Cunha e Moraes Banca de Advogados para apresentar para você o programa Resolve Síndico. Estamos aqui com a doutora Gleidza, que veio nos visitar, que vai falar para a gente a parte da razão, porque eu tenho o Michel, nosso síndico aqui da Ilha Continental, da Ilha de Florianópolis, que vai falar sobre a parte de coração. E quem vai intermediar para nós é a Rita, que é uma síndica que vem fazendo um trabalho diferenciado na parte emocional. Rita, a gente vai ter que ver quem é que vai ganhar. A gente está com uma advogada aqui, que cuida das leis, que acompanha a gente no programa aqui, e é muito razão. E temos o colega ali, o Michel, que é o nosso síndico que está tentando fazer esse equilíbrio emocional, da razão e da emoção, Rita. Vamos primeiro apresentar a Rita, uma síndica, moradora, que virou síndica? Exatamente. Boa tarde, né? Eu sou síndica há 6 anos, é o 6º mandato que eu estou, e durante a minha trajetória aí me envolvi no desenvolvimento humano, e hoje sou palestrante de inteligência emocional também. Até o nosso colega e parceiro aqui, o Renato Porto, ele fala muito que nós síndicos, a gente tem uma gestão de conflitos direto, né? A gente está ali para intermediar, e isso entra muito da parte emocional, eu imagino. Exatamente isso. Nós gerenciamos o conflito diário, né? Todas as situações que acontecem dentro do condomínio, nós temos que ter, né, a postura emocional para poder lidar da melhor forma, senão acaba acontecendo os problemas, né? Beleza. Me diz uma coisa, como é que a gente soluciona isso na parte da razão? Então, eu costumo sempre orientar os síndicos que quando são solicitados, né, uma questão fática, real e de imediato, que antes de tomar qualquer decisão, eles primeiro pensem, reflitam e procuram auxílio jurídico. Por quê? Porque se a pessoa vai agir na emoção, com o coração, as chances de não ter êxito, elas são maiores. Então, o síndico pode ficar alterado, de cabeça quente ou nervoso, e aí não conseguir lembrar que tal artigo do código diz sobre isso, que numa intermediação de uma briga, ele não tem que ir lá, talvez, fazer uma intermediação direta, ele precisa buscar um auxílio, ou seja, a polícia, uma outra entidade. Então, assim, à luz da lei, o meu raciocínio, a minha orientação é que, primeiro, seja feita uma pausa, busque auxílio jurídico para depois agir, e agir conforme a lei. Isso é uma coisa até para proteger os dois lados, né, Gleisa? Eu passei uma situação há pouco que um colega nosso que já teve no programa, essa história já foi contada, que um morador cobrava dele, e eu cheguei que os dois estavam errados. Uhum. Né? Os dois estão errados. Primeiro, vocês têm um aplicativo no condomínio para registrar tudo. Exatamente. Segundo, você está respondendo pelo WhatsApp. Então, é os dois lados. Aqui a gente não quer dizer que quem tem razão, quem tem coração, não. É que hoje a gente não sabe se o outro lado que está pedindo, ele já está usando de má fé. Que isso acontece muito no meio jurídico, né? Isso acontece muito e por conta desses acontecimentos, o que nós temos? Nós tivemos uma grande enxurrada de ações judiciais no judiciário. E hoje nós temos o quê? Uma lei que trata sobre isso. Uma parte disso, que é o crime de stalking. Stalkear a pessoa, ficar insistentemente, digamos assim, interrompendo a pessoa, solicitando a pessoa, e às vezes de forma errada, como você bem salientou, João. Então, por isso que essa pausa ela é importante, porque a gente não tem que defender um lado. O síndico, ele é o gestor, ele tem que estar no meio, ele é o equilíbrio da balança. Então, ele tem que olhar a reclamação do morador, mas ele tem que ver o outro lado também. Só que ele não pode ver o outro lado com o coração. Né, ele tem que agir conforme a lei. Por quê? Porque ele responde civil e criminalmente por todas as ações e também pela omissão dele. Então, se chegar uma reclamação e ele não agir, e ele tiver que agir, ele também responde por isso. Responde também pelo excesso, se ele agir mal, se ele agir
de forma desequilibrada. Então, assim, a gente, né, o advogado que tem esse entendimento, que tem essa especialidade, ele busca orientar o síndico com treinamento, com palestras e até mesmo no dia a dia, para evitar justamente esse tipo de situação que é desagradável, que traz desarmonia para o condomínio e também expõe as partes, né, que é uma coisa, às vezes, muito sensível, muito meticulosa, né, que a gente não pode expor. Então, é por isso que é importante sempre ter esse pilar, né, eu digo pilar da lei. Eu, quando comecei lá em 2004, que eu comecei na sindicância, Michel, agora nós vamos para o lado do coração agora para a gente estar junto, né? A gente está aqui para expor os lados todos, para a Rita conseguir conciliar o emocional nosso. É difícil para o morador ficar nessa linha intermediária, né, Michel? Porque a cobrança para o morador ela é maior. É bem difícil porque a gente sabe que essa estruturação toda que a gente trabalha hoje na parte de pessoas, né, tanto com coaching como tratamento, inclusive o jurídico em cima das pessoas, é moldado por conta dos desvios. Sim. Então, nós temos essa dificuldade, sim, mas eu acho que tratar a pessoa, manter o equilíbrio, né, para trazer essas ferramentas de apoio e levar em consideração que tu está tratando pessoas que estão dentro de suas casas, dentro de suas condições pessoais, eu acho que o essencial é sempre iniciar com o pé direito, mais pessoal. Então, eu acho que funciona bem, né, para o síndico que sai de dentro de casa, não como um síndico profissional, mas como um síndico local, pessoal, para fazer a estruturação do seu condomínio, conhecendo as suas regras, as pessoas que têm em volta, como a gente já havia conversado, e usar desse embasamento, esse apoio jurídico, o coaching fazendo toda a estruturação de um síndico, porque ainda não é uma função devidamente estruturada, está se estruturando ainda, está a caminho. Então, nesse caminho, tudo vem de um começo pessoal, né? Fora das ferramentas. E as ferramentas estão se alocando para isso. Então, é 160 unidades lá, né? Então, dessas 160 unidades, eu acho que, na melhor das hipóteses, gostaria que esse programa vocês passassem para o WhatsApp para o morador. Porque para a gente falar para a administradora, para a gente falar para síndicos, a gente já sabe um pouco do caminho, porque a gente todo dia vem atualizações. Então, às vezes o síndico ele não tem noção que ele pega, o morador, por maior que tenha o coração, a boa intenção, ele não tem noção que ele pegou um navio furado com muita água entrando, né, Rita? Sim. Com certeza, foi o que aconteceu comigo. Quando eu entrei no condomínio para assumir a gestão, eu não tinha noção de como estava esse condomínio. E aí, em função dos problemas que eu fui encontrando, que eu fui cavocando, foi que começou a desequilibrar o meu emocional. Importante você estar em grupos de síndicos que tenham pessoas com experiência, administradoras que tenham, não é só a sua, porque eu respeito todas as administradoras, eu tenho contato com todos da área, graças a Deus, mas assim, ó, às vezes a doutora Gleidza passou alguma situação que o Bruno não passou. Então, hoje a gente está aqui, ó, na banca Cunha Advogados, com a doutora Gleidza, que é outra advogada de outra banca, que está aqui. O importante, né, doutora, que o síndico ele administra e a administradora para um CNPJ, não é para um CPF, como muitas administradoras fazem de bloquear síndicos que têm problemas, que não dão transparência. Uma frase que eu achei muito importante que a senhora falou, que o síndico ele pode ser penalizado por vários itens, desde a não... omissão. Desde a omissão, claro. Então, não é só... Eu vejo síndicos, eu estou levando o meu mandato. Tá, mas se tu não fizer pagamento de conta adequado, não fizer, é omissão. Sim, com certeza. E eu costumo dizer assim que o síndico ele não pode trabalhar sozinho também. O conselho, né, as comissões que ele cria são a extensão do trabalho dele. Os funcionários, sejam diretos ou indiretos, são a extensão do trabalho do síndico. Então, quando o síndico forma uma equipe comprometida com o resultado, que é manter o condomínio equilibrado, sadio, com as contas em dia, as chances do êxito não é do síndico, é de todo o ambiente, exatamente, de todo o seio condominial. E é isso que a gente tenta trazer hoje, né, para os nossos condomínios. A gente não atua só para o síndico, a gente atua para o condomínio, porque a gente quer o sucesso de todos, porque é o lar de cada pessoa que está ali envolvido. Então, é importante que se tenha isso em mente também, igual o João falou, não é só pagar uma conta, né? Antigamente era o senhorzinho que estava aposentado, a senhorinha que não tinha mais o que fazer, não, eu vou ser síndica de um condomínio. Não, gente, isso acabou. O mercado condominial, assim, está nivelado, as pessoas estão com conhecimento, estão fazendo
cursos, especializações, estão se comprometendo realmente com resultados concretos. E é isso que a gente quer. Porque um condomínio feliz e sadio é um lar e um ambiente feliz também para todas as pessoas que habitam nessa sociedade. O Michel, a gente estava conversando há pouco aqui, né, Michel? Vamos jogar para nós dois, que nós estamos no dia a dia do tiro ali. As pessoas não vão em assembleia. E, infelizmente, aí vai uma estatística muito grande, vai na assembleia a parte de oposição que quer contrariar e que não quer que ande. Desculpa, é a minha visão, né? Teu condomínio lá, desculpa, vou fazer um número chutando, me diz se eu estou muito errado, mas é 160 unidades. O máximo que deu numa assembleia foi 40, 50. Essa média. Ok? 40, 50. A gente está falando de 110 que não vão. Mais de 60% não vai. Quase 70% não vai. Pessoal, você tem noção, por isso que eu quero que isso vá para os moradores. Você tem noção que pessoas estão tomando atitudes por você? Você que tem cão, troca a lei lá que não pode isso aqui, mas você não foi lá defender seu cão. Você que tem uma necessidade, às vezes tem uma criança, vai mudar o parquinho, vai mudar o horário e depois você reclama, mas você não foi na assembleia do parquinho. Então é muito importante assim, ó, quando você ver um edital, entre em contato com o seu síndico, você não pode ir, liga lá, Michel, tem algo que eu possa fazer? Por quê? Porque a gente estava brincando, mas 40 pessoas vão para reclamar, 150 que está certo, para eles está bom, então eles não descem. Gente, você está desprestigiando a Rita, você está desprestigiando o Michel ou qualquer síndico que tiver no seu condomínio. As pessoas, elas geralmente quando entram como síndico, elas tentam usar as suas experiências, né, lá fora, na sua função, no seu trabalho, na sua rotina, para que consiga melhorar a situação do condomínio. Né? Então, geralmente, pessoas, como era no passado, pessoas que não têm conhecimento, não têm uma estruturação, mas vai assumir porque sabe que tem pendências e precisa resolver, simplesmente resolver não se resolve. Então, precisa, sim, de ter um conhecimento, precisa de uma estruturação para chegar lá. Eu vejo todo dia, na hora que eu vou deitar, Michel, eu me preocupo muito que assim, ó, se a gente abrir o celular hoje no Instagram, a gente tem N cursos de síndico, N situações, né? Tem Secov, tem Gabor, tem N situações de cursos ali. E é realmente hoje um investimento, porque todo dia tem atualizações, LGPD, lei do LGPD, a lei do stalking. Agora, a legislação é muito rápida para te cobrar, mas nós estamos preparados para isso? A legislação do bombeiro muda anualmente, né? Todas essas situações, né, Rita? Sim. E como é que eu faço para o síndico conseguir emocionalmente equilibrar tudo isso, Rita? Através da inteligência emocional, ele consegue equilibrar os pilares, né, do seu ser, para que ele possa ter esse equilíbrio para poder equilibrar também a sua vida familiar, a sua vida pessoal, o seu lazer e o seu trabalho. Eu vou fazer uma agora aqui do Cocó, vira para lá que tu é de menor. Pronto. Eu tenho um conselheiro que só me incomoda, Rita. O cara perdeu a eleição para mim, o cara entrou no conselho para me destruir. Ele não deixa, eu não consigo entregar um balancete, eu não consigo fazer uma orçamentação de material. Como é que eu vou agir nessa situação? E nesse caso você tem que conversar. A conversa a comunicação, ela é base para a resolução de tudo. Tudo acontece na nossa comunicação, inclusive as nossas sinapses neurais, elas acontecem através da comunicação, não só a verbal como a não verbal também. O cara é falso comigo, ele diz ok, sai nos corredores falando de mim, me detona e me deixa o meu dia ruim. Aí tá, para você ter o equilíbrio, você tem que, quando o outro reclama, ele fala muito mais dele do que propriamente da pessoa. Então, cabe a ti entender se aquilo de fato, por que está te afetando. Não carregar um peso que não é meu, por exemplo. Exatamente. A parte jurídica, eu tenho um conselheiro que perdeu a eleição para mim e foi para o conselho. Eu acho que o cara que perdeu a eleição, ele tem que ir para lá para fazer um excelente trabalho comigo e o ano que vem dizer assim, ó, João, porra, agora tu descansa, deixa eu ir, vamos intercalar, nós fazer um trabalho legal aqui. Eu pensaria assim, mas o cara não. O cara é uma pedra no sapato, o cara perdeu para mim, foi para lá e para me detonar e não aprova balancete, não aprova nada. Como é que eu faço para aprovar minhas contas, doutora?
Então, vamos só fazer uma breve retrospectiva. A comunicação, sim, é o melhor caminho, né? O interessante de tu falares dessa parceria seria, digamos assim, o próprio síndico ir treinando, né? Digamos, o substituto, o futuro substituto. Porque isso daria o quê? Perpetuidade no trabalho. Então, não deixaria o condomínio cair. Quando a gente não tem isso, aí a gente está diante de um outro cenário. O primeiro cenário é, tem fundamento que a pessoa fala? Sim, não. Se tem fundamento, eu vou avaliar. Se não tem fundamento, eu vou partir para uma outra seara, né? Vou mudar o meu foco. Se tem fundamento, a gente vai estudar e vai verificar o que é melhor. Porque, às vezes, o chato aprimora o serviço. Então, a gente tem que sempre analisar também esse outro ponto. Agora, se a reclamação não tem fundamento e a parte verbal não surtiu efeito, aí a minha orientação é não se comunique mais. A comunicação vai ser escrita. Porque daí a gente tem que verificar se a gente realmente não está diante de uma perturbação, né, de um desvio de personalidade, de algum problema que a pessoa não consiga, às vezes, lidar consigo mesma, e o que ela faz? Ela joga para fora. E aí a primeira pessoa que ela encontra é a figura do síndico. Então, a gente tem que analisar essa situação de forma bem detalhada e minuciosa para verificar como é que a gente deve agir. E se não tem efeito também a fala escrita, ou seja, a comunicação escrita, aí, João, o negócio é levar para a Assembleia, às vezes precisa fazer uma reclamação, precisa fazer uma destituição, né, precisa situar os moradores de que a gestão ela está continuando, mas nós temos, infelizmente, uma pessoa que não está auxiliando. Claro, com cuidado na exposição dos motivos, né, porque a gente não vai ali expor a pessoa, mas a gente vai expor o quê? O problema. E o problema precisa ser resolvido, porque o síndico, ele também não pode ficar refém de uma situação dessa. Por isso que é importante, né, doutora, no dia da eleição, eu sei que muitos de nós, Rita, Michel, a gente cai na Assembleia de paraquedas e talvez, às vezes, nem preparado para ser síndico, né? Então, muito menos para a gente escolher quem vai ser o nosso conselheiro naquele momento. Mas fica de atenção aqui para vocês, quando chegar a próxima eleição, já se preparem, conversem antes com os conselheiros, ó. Gleisa, você quer ser conselheira? Você tem disponibilidade? Você tem 30 minutinhos mensal para a gente sentar e trocar uma ideia? Porque assim, gente, não é só o síndico que está lá trabalhando, né? Se você se candidatou em 160 unidades, você se candidatou para ser um conselheiro de 3, 30 minutos, 1 hora no mês, você dizer que não tem tempo, então não se candidate. Eu cheguei uma vez numa assembleia, né, que agora a gente... Parece até brincadeira, levar aqui um grande salve, a gente teve uma perda aí, né, o mês passado, nosso amigo Décio Will, né, um grande profissional, amigo há mais de 25 anos, que eu fui numa assembleia do Décio e uma pessoa se candidatou para ser conselheiro lá e ficou 3 anos incomodando, depois que ser síndico, o Décio simplesmente perguntou para ele, cara, tu não consegue entrar na internet para dar a chave para mim pagar as contas, e tu quer ser síndico? E o cara perdeu, claro, a eleição para o Décio, e ficou essa história, porque assim, ó, gente, primeiro, conselheiro consultivo fiscal são nomenclaturas, correto, doutora? Correto. Juridicamente, o responsável? É o síndico. Então, o síndico, se o conselho não deixar ele trabalhar, ele pode ser punido por omissão, correto? Correto. Eu vou fazer um bem para você que está em casa entender. Doutora, o conselho, por uma questão lá de eleição, foi dito que o conselho tinha a chave financeira, não foi pago a Casan, cortaram a água. De quem é a responsabilidade? É do síndico. Viu você que está em casa? Então não é tão fácil assim como você imagina. Você que é conselheiro, que vê da forma errada, eu mando no síndico. Não. Consultivo. Nem vou entrar no jurídico, doutora, eu vou entrar no português. Consultivo. É para ser consultado. Mas não é você que tem o poder da decisão. O poder da decisão é do síndico. Quem tem que decidir ou não é o síndico. Doutora, eu fiquei muito preocupado com a primeira frase que a senhora falou lá, a questão da omissão, né? Que o síndico também é cobrado por omissão. No português correto, se a gente ir para o dicionário, consultilho consultivo, para ser consultado. Conselho fiscal, para fiscalizar. Quando esse conselho não participa, doutora, não participa por omissão mesmo, por falta de tempo, por não descer para as reuniões e tal, engessa o trabalho do síndico. O que o síndico tem que fazer?
Então, isso pode acontecer sim. E o que é importante nesse momento? É o síndico, enquanto gestor, definir de forma taxativa as suas atribuições e as atribuições dessas pessoas que são a extensão do seu trabalho. Então, ele situar o que é o conselheiro fiscal, o que é o conselheiro consultivo. A gente tinha até comentado em outro momento sobre as comissões também, comissão de obra, comissão de atualização da convenção, do regimento interno, dentre outros que podem surgir. Situar essas pessoas, qual é o seu papel dentro do condomínio. Porque muitas vezes, ou por má fé, ou por desconhecimento, as pessoas não têm discernimento para saber o que elas fazem, o que elas estão fazendo ali. E elas se sentem no direito de tomar iniciativas desproporcionais, descabidas, ou até mesmo de engessar o trabalho do síndico. Então, o primeiro momento é situar essas pessoas de qual é o seu papel. Porque o conselho, ele está ali para fiscalizar, para ser consultado, mas ele não está ali para, teoricamente, né, dentro de um certo sistema, aprovar nada. Quem aprova as coisas no condomínio é a Assembleia. Então, o síndico, ele não tem que estar refém de uma concepção, porque se eu não fizer isso, meu conselho não vai aprovar. Ele tem a convenção, ele tem que seguir a convenção, tem o regimento interno, tem que seguir o regimento interno, tem que seguir a lei. O que passa disso é a Assembleia que vai decidir. Então, o síndico não pode ficar refém de pensamentos, de possíveis situações que ele mesmo possa criar, monstros, né, que ele mesmo possa criar, achando que o conselho não vai aprovar. A gente vai, não aprovaram o balancete. Qual é o motivo de não aprovar o balancete? Quais são as discriminações? O que vocês colocaram ao final do balancete? Porque não foi apresentada uma nota? Será que a nota não foi apresentada mesmo? Espera aí, vamos ver, vamos conferir. A nota está aqui, você que não verificou. Então, assim, às vezes são questões práticas do dia a dia que as pessoas não sabem, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, é importante que o síndico situe cada um no seu lugar, cada um dentro da sua competência, para que um não ultrapasse o seu limite e o condomínio possa agir de forma organizada. Isso, às vezes, não acontece, porque o síndico, às vezes, ele não consegue ter essa percepção de que o condomínio é mais do que uma empresa. Ele é mais do que uma empresa. Então, o gestor, ele tem que ter não só o afinco de ser o gestor, mas ele tem que saber trabalhar os outros pilares. É o pilar jurídico, é o pilar de manutenção, é o pilar de contador, é o pilar de fiscal, é o pilar de ações gerais que tem. Então, quando ele consegue agir com esses pilares de forma organizada e de forma objetiva, ele consegue passar segurança para as pessoas que estão ao redor dele. Então, mesmo se for uma pessoa que não goste dele, vai ser uma pessoa que vai aprender a respeitá-lo. Por quê? Porque ele é competente para fazer aquilo. É aquilo que a gente falava antigamente, com todo respeito a quem está em casa: conselho no seu lugar, morador no seu lugar, síndico no seu lugar, administração no seu lugar, todos no objetivo comum, né, Gleisa? De condomínio ir para frente, né? Exatamente, João. Exatamente. Então, assim, pessoal, eu peço muito que você que está assistindo o nosso programa agora, passe nos grupos de WhatsApp, passa para o morador, para ele entender, porque o que a gente vê muito, que a doutora colocou muito bem, não só conselheiros, muitos moradores cobram do síndico algo que às vezes nem eles sabem o que estão fazendo. Passam demandas que não é da área comum, e o síndico, ele é contratado para a área comum. Síndico não é pago por você. Essa historiazinha de, eu pago o seu salário. Desculpa, amigo, vai lá então e resolve. Não é fácil hoje, como o Michel está aqui com a gente, cuidar de 160 opiniões diferentes no condomínio Dona Blitz. Mas passa para nós, Michel. No TI, eu não consigo, eu perco ali naqueles fios lá onde está a nossa produção, lá, né? Então, quem vem do TI realmente vem com uma percepção de correto, de ética, de que é daquela forma, porque no TI não tem gambiarra, né? Não. Na TI a gente trabalha com regras, definições, estrutura lógica, e é isso que a gente tem que fazer. Pelo menos é o que eu uso. Especialização em projetos de todos os portes, de todas as áreas, e foi o que eu mais levei para dentro do condomínio hoje. Então, para poder reorganizar o condomínio, reestruturar o que a gente tem e criar uma nova cultura, eu usei bastante dos meus ensinamentos para poder aplicar. Pessoal, você não está concordando com a sua administração ou com alguns itens do seu condomínio, participe da Assembleia, faça uma chapa, desça para a Assembleia, não deixem de ser procurações. Quanto mais pessoas participarem da Assembleia, mais a cara dos moradores vai ser o condomínio. Correto, Michel? Sim, a efetividade, né, dos moradores dentro de uma Assembleia é essencial, porque é a tua escolha. Às vezes a gente briga defendendo uma escolha de alguém.
É muito comum numa assembleia. Um vai para votar, os outros 7 vão junto na escolha, ficam ouvindo as opiniões, mas não colocam as suas. É o que eu mais ouço hoje, por ser esse lado, né, coração, como falaram. Eu tento pegar os meus moradores logo depois da assembleia, eu fico mais 1 hora conversando com vários deles. E a maioria sempre fala, poxa, eu queria ter falado tal coisa, eu queria ter dado a minha opinião, eu queria ter agido de forma diferente naquela opinião que deram, tal, contraposto, e não fazem. Muita gente também fala isso quando está em casa, depois. Tinha comentado sobre, elogio, procure o seu síndico. Eu sou obrigado a dizer que eu recebo bastante esses contatos. Eu acho que esse lado do coração traz isso. Então, eu recebo bastante esses comunicados dos moradores e eu recebo também esses comentários, né, posteriores da Assembleia, dizendo que, poxa, se eu tivesse ido à Assembleia, talvez eu tivesse opinado e mudado tal situação que parece ser melhor para o todo do que somente para alguns, né? Mas depois da Assembleia nada se muda. Então a gente sempre comenta, desça, compareça, participe. Se ela é híbrida, né, esteja presente de forma virtual. Se não sabe, seja presencial, mas participe. Participe de assembleia. Eu acho que a forma presencial, eu acho que vai mudar bastante, porque quanto mais pessoas tiverem, melhor vai ser administrado o seu condomínio. Mais informação, mais ajuda. Às vezes a pessoa está lá em cima reclamando que não está atualizado o regimento, nem a convenção, mas ele não desceu para dizer a necessidade dele, né, Rita? As pessoas têm muito problema de se posicionar, né? O posicionamento geralmente é um dos gargalos numa assembleia. Então, cabe também, penso eu, a forma da condução do próprio síndico. Se sabe que tem aquela pessoa que fala, que quer falar, mas não tem coragem, talvez dá uma cutucadinha, né, fulano? O que você acha? Acaba trazendo, né, a pessoa nessa comunicação. Às vezes ela não tem iniciativa, mas se ela for citada, ela se encoraja. Falar a palavra discussão parece que assusta, né? Que nem quando a gente fala a palavra mudança. Tu fala a palavra mudança, mas quantos de nós mudamos para uma casa melhor, para um escritório melhor, para uma escola do filho melhor, para um trabalho melhor? Então, às vezes a gente tem que só quebrar esse paradigma, né, Michel? Esse lado de aproximação é essencial. Então, eu sempre tenho um contato com eles mais efetivo, para que eu receba esses feedbacks antes da Assembleia e levar para a Assembleia já a formação deles. Por isso, quando a gente falou sobre pautas, a formação de 3 a 5 itens de pauta que eu costumo fazer, sempre vem dos moradores. Essa última pauta que eu fiz em maio, que fecha a nossa prestação de contas do condomínio, a única pauta que eu tive foi prestação de contas. Todas as outras foram dos moradores, que vimos como essencial debatê-la. Debatemos antes, na realidade, e debatemos ao final somente para o processo de votação, para deliberação, se vai ou não vai realmente. Certo. Então, a Assembleia é essencial, né, trazer essa opinião das pessoas também lá de trás. Então, nós, a última, do nosso condomínio, nós não fizemos uma Assembleia híbrida. Nós resolvemos fazer pelo pessoal para tentar trazer um público maior, um quórum maior. E veio, mas para a votação, para a deliberação, ainda se necessita de mais. Por isso que a gente sempre chama e reforça, né, as pessoas para que venham nas assembleias e venham munidas das informações que já debateram também antes. As dúvidas têm que ser retiradas antes, né, doutora? Com certeza. Eu costumo dizer que a assembleia, ela começa da expedição do edital. Quando o síndico ele vai formar o edital, ele já tem que saber o que o condomínio quer, para onde que o condomínio caminha, se a gente vai aprovar ou não aquele orçamento, se a gente precisa renovar a área da piscina, se vai ser o play, qual é a prioridade do condomínio. Por quê? Porque ele já precisa ter esses orçamentos previamente em mão. Então, é importante que ele faça uma consulta pública num canal efetivo, João, para que quando ele lance o edital chegue até os moradores, não digo todos porque é impossível, né, agradar a todos, mas que chegue na maioria já de forma assim, opa, isso aqui está indo de encontro com o que eu queria, com o que eu almejo, com o que eu quero para a área comum, que é a extensão, né, do meu apartamento, da minha casa. Então, nesse momento, o síndico tem que ter esse feeling. Eu já vou trabalhar com o edital conforme a necessidade do meu condomínio. Doutora, eu quero fazer uma pergunta minha, assim, ó. Eu sou síndico de 300 unidades. Um morador chegou para mim e falou que quer um espaço, não vou dizer espaço, que daí depende de voto, um quórum, mas um morador chegou e deu um item para me botar na assembleia. Eu ponho esse item direto porque um morador pediu, qual seria a forma correta de avaliar? João, é bem complexo eu dizer assim uma fórmula, né, se é correto ou não. Eu acho que é importante é o síndico avaliar
Assim, se aquele assunto, se aquele item, ele vai beneficiar o condomínio. Mais pessoas, né? Exatamente. E fazer uma consulta para os demais, né? Por isso que é importante ter o canal efetivo de comunicação. Quando eu digo canal, não digo WhatsApp, com todo respeito. Eu digo um canal, assim, de plataforma, onde todo mundo consegue registrar suas opiniões, não consegue apagar a mensagem depois. Uma plataforma mesmo. Que você tem um histórico do condomínio, realmente, do condomínio, não do e-mail do síndico. O síndico sai, leva o Gmail dele e acabou o histórico de todo mundo. Histórico do condomínio, exatamente. Então tem esse canal. E aí nesse canal, pessoal, pensei em fazer assim, assim, assado. Chegou sugestões, vocês estão de acordo? Vamos por essa vertente ou não? Aí trabalhar com isso. Às vezes já vem 50 não. Então nem coloca no edital. Agora, às vezes vem 50, ok, legal, positivo, quanto é que isso vai custar? Vou avaliar. Aí o síndico começa a ter uma abertura para fazer uma investigação e ir atrás. Então, eu digo assim, não existe uma fórmula mágica, né? A gente sempre, no direito também é assim, a gente trabalha caso a caso, não existe, né, uma forminha assim de bolo, uma receita completa. Mas aí com o coração, que a gente tem que ter essa pitada, esse equilíbrio, né, a gente consegue discernir o que é melhor para o geral, para o todo. Mas daí a gente volta lá no início, né? Por isso é importante a continuidade da administração. A administração que eu digo é síndico, conselheiros, um grupo forte para que venha com isso. Porque a gente brinca assim, quando não tem um aplicativo, como é que eu vou aplicar uma multa na Rita se eu peguei agora e eu não sei o que a administração anterior fez? Então, daí as pessoas, a gente ouve, porque o síndico está sendo omisso com a Rita, que a Rita já aprontou um monte. Não, mas eu não tenho histórico anterior. Então, às vezes, um aplicativo, um e-mail do condomínio, isso é muito importante, né, doutora? Eu concordo plenamente, assim, e o condomínio ele tem que se especializar nesse sentido, né? A gente precisa ter um aplicativo, ter uma plataforma efetiva, de modo que se a Rita e o Marcos precisar verificar alguma coisa há 10 anos, ele vai ter. Porque o condomínio tem 10 anos, eu preciso saber uma informação do habite, por exemplo, do condomínio, do alvará. Preciso saber uma informação, de uma matrícula, talvez, da incorporação do condomínio. E se você não tem, João, o que a gente faz? Um vazamento grande que houve no bloco do Michel lá há 3 anos atrás, e agora houve um vazamento e ninguém sabe onde é que é. Se tem aquele histórico, até uma manutenção é mais rápida, né, Michel? Eu imagino que quando tu pegou a Aldona Brides lá, a caixa preta estava vazia. Bem vazia, estava negativa. Nós pegamos com vários problemas e a gente teve que passar mais tempo desenrolando esses problemas juridicamente, internamente também, em documentos que já estavam extraviados, partes estavam, partes não estavam. Mas sempre se dá um jeitinho, né? Demora, mas dá um jeitinho, só que perde um tempo absurdo. E se tivesse a ferramenta seria muito mais prático. Tu é responsável pela administração 2020, 2021, né? 2021, 2022, tu não é responsável pela administração 2007, 2011, que muitas vezes tu está correndo atrás de documento de bombeiro de lá, né? Muitas vezes está correndo atrás de certidões negativas da prefeitura de lá. Estou errado? A pólice, né? Então, por isso que eu digo, ser síndico é um contexto muito maior. Por isso que é importante quem está em casa participar das assembleias, entender, tem dúvidas, liga para o seu síndico, tira dúvida. É dúvida jurídica, tem um acompanhamento do seu jurídico, né? O morador liga, o canal do condomínio é o síndico. Michel, qual é a nossa assessoria jurídica? Eu queria tirar uma dúvida. Michel, qual é a nossa administradora? Tu pode tirar tal dúvida? Por quê? Para que o dia da Assembleia ela seja mais amena, as dúvidas já tenham sido tiradas e a Assembleia sirva realmente só para votação. Daí a gente consegue alinhar o jurídico e o coração e a razão do emocional, né, Rita? Se você trabalha muito bem a comunicação de uma forma que ela não seja não violenta, no caso, você consegue trazer aí todas as boas práticas que a gente precisa dentro de um condomínio. Necessidade do síndico de ter essa parte emocional bem resolvida. Como você chegou a essa posição assim, além de eu ser uma síndica, que eu tenho que entender de jurídico, eu tenho que entender de administração, eu tenho que entender contabilidade, eu tenho que entender, claro, chegou na parte das pessoas, tu viu que tinha que tratar o emocional também? A inteligência emocional, propriamente dita, ela surgiu por causa de uma necessidade minha, né? Eu tive um desequilíbrio emocional, estava afetando a minha pressão, eu comecei a tomar remédio de pressão alta por causa do emocional, em virtude do nervosismo que eu passava com as demandas que eu tinha no condomínio. Então, foi ali que eu comecei a buscar conhecimento sobre a área
e hoje fiquei tão apaixonada que faço pós-graduação em neuropsicologia. Eu tenho uma paixão que tu vai ver nas redes sociais, chama-se Geni Machado, que tá aqui na revista da gente, é uma grande psicóloga, uma grande amiga, e essa pessoa aqui conseguiu dar uma ajeitada um pouquinho aqui, sabe? São 17 anos de acompanhamento aí, a Geni, justamente na parte emocional. Aí eu vou te fazer uma pergunta, que a gente está nos bastidores aqui com uma amiga, que eu não vou dizer o nome, mas ela vai aparecer no próximo programa, então você não perca o próximo programa, você vai saber de quem eu estou falando. Como é que uma síndica, mulher, faz para ser síndica e não se separar? Porque é a primeira pergunta que eu recebo no curso, tá? Mas como é que a síndica faz para ter esse controle emocional e não chegar... Tive esse tipo de situação. Eu quase me separei no meu segundo... Então não é fake? Não. No meu segundo mandato eu quase me separei. Mas aí é que vem, né? Exatamente em função da buscar ferramentas para que você entenda o seu emocional. Que foi isso que eu fiz. Eu fui atrás do conhecimento de inteligência emocional, fiz uma imersão de 2 dias para entender, para reprogramar as minhas crenças, porque tudo vem em cima das nossas crenças limitantes. Então, se você consegue lidar e trabalhar com elas de uma melhor maneira para que você se fortaleça, aí você vai ter êxito em todos os pilares da vida, né? No pessoal, no profissional, dentro de casa. Então, tudo basicamente é o que acontece dentro da nossa mente. A gente sabendo trabalhar com isso, a gente consegue êxito em qualquer área. E o pessoal que está em casa, que está nos assistindo, como é que ele consegue ter o teu acompanhamento? Como é que a gente pode fazer, Rita? Hoje eu faço a palestra de inteligência emocional e eu quero ofertar aqui para os teus telespectadores, síndicos, que levem essa palestra para quem disser que escutou pelo Resolve Síndico, para agendar comigo. Essa palestra são 2 horas, uma palestra de inteligência emocional que fala sobre a comunicação. É uma palestra bastante rica em conteúdos sobre a mente humana, tem neurociência também nela. E, ao final, né, a gente sempre oferta a oportunidade da pessoa continuar esse desenvolvimento indo para a imersão. Essa imersão que eu passei há uns anos atrás e que trouxe totalmente essa modificação, essa mudança na minha vida. Então, você que está vendo em casa esse material, aí tem todos os contatos, então, da Rita. Para você que quer um acompanhamento, já faço aqui o convite para a Rita. A gente está fazendo uma caravana no mês de setembro para a região sul do estado, para a nossa região lá, de Criciúma, Tubarão e Araranguá. E eu vou te passar os contatos do pessoal. Quem sabe a gente, nessa caravana, tem a Rita junto para passar para o pessoal um pouquinho dessa motivação. Sim, eu agradeço o convite. Muito obrigada. Michel, e no condomínio, cara, agora a gente brincou bastante de razão, de emoção, mas depois de 1 ano e 7 meses, já vê as mudanças, vê as coisas acontecendo. Vale a pena. Eu acho que é um esforço bem grande, né? Pode ser desgastante. Falando de família, falando de outras situações, seus compromissos e horários, eles apertam um pouquinho, mas não impedem que tu dê o segundo passo, que tu encontre essa oportunidade de fazer a diferença, fazer a mudança. Como eu estou buscando fazer, 1 ano e 7 meses é pouco, né? Uma área tão diversa. Mas a gente já conseguiu fazer muitas mudanças boas, sabe? Eu acho que o reflexo foi muito bom dentro do condomínio. As mudanças são notórias para todos, seja aqueles que estão a favor ou não se sintam a favor. E para as pessoas que querem ser síndico, mas ficam ali se segurando, porque tem esse lado da pessoa de querer, poxa, eu acho que dá para fazer isso para mudar. Ele está falando algo que poderia ser diferente e melhor. Ouse, né? Tente. Coloque a sua mão no fogo, vá lá e faça a sua parte para a sua casa. Sim. É o seu lar que você está cuidando. Claro que tem aquela visão distorcida de, eu vou cuidar só da minha casa. Não, eu cuidando da minha casa, eu cuido de todos. Eu estou administrando um condomínio, né? Não somente um apartamento. Então, eu acho que vale a pena, sim. Ou ainda está com o friozinho na barriga, entra no conselho. Para dar um apoio para uma parte boa do condomínio, vou entrar no conselho ali, vou ficar um tempo, vou ajudar, né? Se cada um contribuir um pouquinho, como diz aquela história lá, né? Se cada um der 1% por dia, daqui a 1 ano a gente muda bastante, né? Então, assim, você que está em casa, se cada um fizer um pouquinho por dia, muda lá na frente. Você quer ser conselheiro, quer ser síndico, desculpa, opinião do João,
Esqueça um síndico profissional ou síndico morador. A gente está falando, se você quer ser síndico, quer contribuir, às vezes está na dúvida, chama o seu síndico. Amigo, posso te ajudar em alguma coisa? Posso participar de uma comissão de obras? Posso, na próxima eleição, de repente, me candidatar a conselheiro para te ajudar? E vão. Doutora Gleisa, muito obrigado por estar aqui, acreditar, confiar no nosso trabalho e vir aqui expor um pouquinho para as pessoas o que é a área condominial. E se cada um de nós botar um pouquinho aqui, daqui a pouco lá na frente a gente vai ver os resultados, né, doutora? Com certeza, João. Eu que agradeço o convite, a confiança e também a oportunidade de conhecê-los. Obrigado, doutora. E até a próxima. Rita, esse foi o primeiro encontro emocional, né? Que a gente vai ter motivacional e quem sabe mais programas, de repente temos aí uma colunista no Resolve Síndico para nos dar dica. E você que está em casa, que quer todos os contatos e quer melhorar a sua inteligência emocional na área condominial, vai ter todos os contatos ali da Rita para você. E em breve a Rita vai estar com a gente em outros programas aí. Tá bom, Rita? Muito obrigada pela oportunidade. E só quero deixar registrado que o síndico que entrar em contato comigo para agendar, para julho, vai ganhar uma sessão de coach comigo, grátis. Olha aí, pessoal. Aproveitando, o mês de julho agora tá bombando. Beleza? Não esqueçam da promoção do Batman. Olha só, Batman Floripa Oficial agora é parceiro da FRJ Serviço Terceirizado. Se você quer segurança, qualidade e eficiência, contrate a FRJ para o seu condomínio e venha fazer parte do projeto Corrente do Bem. Um abraço e tamo junto. Para quem contratar a FRJ no mês de julho, que é agora o último mês da promoção, você vai ter o Batman no seu condomínio. Lembrando que dia 7 de agosto nós temos a festa do Batman. É isso aí, pessoal. Olha só, a FRJ participando aí desse grande evento que é a festa, dia 7 de agosto, lá no Food Park do Lago, lá em Forquilinhas, onde vai ter toda a arrecadação, vai ser em prol da Corrente do Bem. Essa grande campanha que o Batman Floripa Oficial faz. Michel, a gente está aqui para movimentar a área condominial e com um pouquinho de cada um a gente fazer melhor. Meu amigo, muito obrigado, prazer em reencontrá-lo. E que a gente no próximo programa tenha mais informações, a reeleição do Michel e mais o Dona Blitz aí nas redes sociais aí com um diferencial de 2 anos de mandato aí. Teremos mais novidades aí para frente também nessa área de sindicatura. Muito bom reencontrar o amigo. Muito bom também. Você que está em casa, passa esse vídeo no WhatsApp, passa para os teus amigos, principalmente para quem mora em condomínio. Por quê? Quem mora em condomínio e participa tem um condomínio do seu jeito. Até lá. Toda quinta-feira, às 19 horas, aqui no programa Resolve Síndico.